gente recebe um convidado que carrega uma bagagem rara. Ele já participou de missões de alto risco no exército israelense, atuou no mercado financeiro e hoje é referência e liderança sob pressão, resiliência e cultura organizacional. Quem está com a gente aqui hoje é Ariel Folgeman. Folgeman tá certo, né? Ariel Folgeman, ex-integrante da elite militar de Israel, empresário e palestrante. Ele veio aqui para a região para fazer uma palestra ontem no evento do Gerar e hoje aproveitamos a sua presença para um bate-papo sobre o que a guerra ensina sobre liderança e como aplicar isso nas empresas brasileiras. Ariel, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite, obrigado a toda a Araçatuba e região, prazer estar aqui com vocês. Conta pra gente um pouquinho de o que você foi fazer lá em Israel, como você foi parar lá? Eu fui lá por um cutucão quando eu conversei com um israelense quando eu tinha 18 anos, sem querer. Ele começou a perguntar da minha vida, por que eu faço o que eu faço, qual é o meu objetivo, onde eu quero chegar. Era um amigo? Não, era uma pessoa, era um desconhecido, era um amigo distante do meu primo. Era um cara que depois eu descobri que o nome dele era Yaniv, e ele tinha 20 anos, e apesar dele na época ter 2 anos a mais que eu, ele tinha uma clareza mental enorme, e eu percebi que mesmo eu tendo feito uma escola boa, tá na faculdade, na Fundação Getúlio Vargas, que aparentemente é uma ótima educação, eu estava seguindo um script da gente fazer ensino médio, entrar para a faculdade, fazer estágio, pegar um emprego e ser promovido sem saber realmente o porquê das coisas, sem ter um propósito e sem ter uma clareza mental. E foi aí que eu entendi que o que faz realmente diferença na vida não é o que ensinam dentro da sala de aula, não é o que ensinam dentro de casa, são conhecimentos que estão além dos materiais didáticos, são coisas que você aprende na vida em situações muito fora do comum. E eu entendi naquele momento que se eu fosse para lá, se eu me alistasse no exército, se eu tomasse esse caminho diferente, eu poderia ter um tipo de conhecimento, ensinamento que não ia ser nunca me passado aqui, no trabalho, eu estava estagiando em banco, não ia ser me passado na faculdade e que talvez, só talvez, teria a chance de beneficiar muito minha vida lá na frente, se eu sobrevivesse ao que eu fosse me colocar. E foi aí que eu tomei a decisão de ir para lá. E quanto tempo você ficou lá? Fiquei lá 7 anos. Aí bastante tempo. Bastante tempo. E o que você viu lá? Você foi assim, sem preparo? Sem preparo nenhum. Eu saí da faculdade, vendi meu carro, fiz 2 malas, peguei um voo só de ida e cheguei lá, não sabia falar a língua, pra mim parecia chinês. E eu sabia 2 coisas. Eu precisava aprender a língua local, melhorar minha forma física e me alistar. E tentar, eu não queria ser um cozinheiro, não queria ser um motorista. Lá eles, igual quando você vai aplicar para uma empresa, você pode escolher que emprego você quer, mas no final quem decide é a empresa, é quem te contrata. Então lá eu ia aplicar, eu falei o que eu queria, eu falei que eu queria servir uma unidade boa, que eu aprendesse muito, que eu ralasse muito, e eu queria alguma coisa boa. Então quando eu cheguei lá, eu fui fazer aulas de hebraico, eu fiz uma lavagem cerebral, eu escutava muita rádio. Eu escutava rádio quase todo dia, o dia inteiro. Eu colocava fone de ouvido e ficava escutando, para tentar fazer as palavras entrarem na minha cabeça. E eu trabalhava das 6 da manhã às 5:30 da tarde. Depois eu tinha aula e de noite eu fazia exercícios físicos com umas turmas lá de uns jovens que a gente ficava subindo e descendo duna de areia. Era um negócio bem desconfortável, mas tudo isso no intuito de me preparar para conseguir entrar num lugar bom lá e estar do lado de pessoas boas, estar num lugar que as pessoas iam exigir muito de mim. E é muito louco como na vida a gente entra no emprego, num namoro, num casamento, numa amizade. Se tá ruim, a gente pode sair. A gente pode sair dessa situação. E eu me coloquei numa... Foi a única situação na minha vida que eu poderia ter ido como voluntário para lá. Ficado lá 18 meses e voltado pro Brasil. Mas eu decidi, quando eu estudei a legislação lá, que tem uma lei de 1948, que se você tem entre 18 e 32 anos e tem cidadania de lá, você é obrigado a servir o exército. E se você não serve, você vai preso. O que eu fiz então? Eu apliquei para a cidadania. E no momento que eu apliquei para a cidadania, que eu recebi lá o CPF, RG, eu ainda estava no Brasil. Se eu não fosse, os caras iam me prender.
Então, eu voluntariamente me coloquei numa situação que não tinha mais volta. O único jeito era fazer o negócio bem feito. E foi isso que eu fiz. E quais foram as situações mais extremas que você viveu lá? Além de tudo isso, né? Até agora, só essa parte da história já foge de tudo que a gente costuma ouvir e as pessoas próximas vivenciam. E aí, depois disso tudo, quais foram as situações mais extremas realmente que você viveu? É tudo sobre pessoas. Eu acho que extrema. Eu não tinha pai e mãe lá, eu não tinha irmãos. Eu tive que construir a família que eu queria pra mim, através de amizades. Quando eu saía da base uma vez a cada 3, 4 semanas, eu não tinha quem me acolhesse lá. Isso pode ser considerado uma coisa extrema. Tem gente hoje em dia que eu sei que tá longe da família, tá morando em outra região, teve alguma tragédia, não tem pessoas queridas próximas, isso é muito difícil. Em questão de situações extremas dentro do exército, desde um amigo meu do nada sofreu um acidente, bater a cabeça e a gente ter que resgatar ele, desde do nada a gente está treinando num lugar no deserto e um dos carros começa a pegar fogo, desde a gente ter que ficar 4 dias sem dormir por causa que teve um desabamento de uma casa, a gente teve que resgatar pessoas que estavam lá. As situações não foram poucas situações que eu considero extremas. Qual foi a que você mais teve medo? Uma ótima pergunta. A que eu mais tive medo foi que um dia a gente estava numa operação e a gente estava subindo uma montanha muito alta. A gente não tinha planejado estar lá. E aí tinha uma fila de 6 pessoas na minha frente. Eu era o 7º, último. E o meu companheiro que estava na minha frente, ele era menorzinho, mas ele tinha uma mochila bem pesada. Ele escorregou, caiu. E aí eu segurei ele. Eu segurei numa mão e segurei como se fosse um corrimão na outra. E eu travei. Eu falei, meu Deus do céu, pela primeira vez eu tô sentindo na pele que a vida de uma pessoa tá literalmente na minha mão. Se eu soltar, ele literalmente vai morrer. Porque eu nunca tinha sentido essa sensação de verdade. E aí eu comecei a tremer, eu tava com muito medo. E aí ele segurou, subiu e eu travei na hora. Eu falei, pessoal, não consigo sair daqui. A pessoa, Ariel, você tem que sair daí, cara. Não dá pra você ficar. Eu falei, não consigo sair daqui. Respirei, conversaram comigo e tal. Aí eu consegui sair de lá e subir. E assim, eu tenho calafrios até hoje, que são poucas situações na sua vida que você repensa todo o sentido da sua vida e dá valor a coisas que você não dava antes. Então, naquele momento eu comecei a valorizar umas coisas que eu não dava muito valor antes. Minha própria vida. E que operação que era essa que vocês estavam subindo essa montanha? Tem coisas aqui que eu não posso entrar em detalhes. Mas o que eu posso falar, a gente estava no norte de Israel e era uma situação para conter muitos problemas que tem com grupos terroristas lá no norte de Israel que ficam lançando mísseis em cima de moradores e tentando causar danos materiais. E uma das operações que a gente fez foi para neutralizar uma dessas ameaças que estavam... Ameaça não, né? Que estavam literalmente lançando mísseis para cima de moradores lá e a gente tinha que resolver esse problema. Ariel, e aí você vivenciou tudo isso? É que assim, eu poderia fazer 1 milhão de perguntas só sobre a sua experiência lá em Israel, mas a gente tem que trazer aqui para o nosso foco. Inclusive, Sim. foi o tema da sua palestra ontem no Gerar. E aí você ficou lá esses 7 anos. Como você voltou? Quando? Qual foi? Você pensou, agora já vivenciei o que eu precisava? Por que você voltou? A gente planeja coisas e Deus, na verdade, escreve em linhas tortas. Muita coisa que eu fui fazendo eu não planejei. Um dos meus últimos cargos lá, que eu fui responsável, eu era quem fazia o planejamento estratégico e o budget, enfim, o planejamento burocrático das forças, das finanças da minha empresa. Eu era o segundo abaixo do comandante da unidade, e lá foi a primeira vez que eu tive que lidar com organização de planejamento, de times, de estratégia, mais voltado para o mundo corporativo, era uma coisa mais de escritório que a gente chama. E eu achei que seria um cargo muito chato quando me foi dado aquilo. Que lá as pessoas mandam, você vai fazer isso? Na empresa você pode até falar, não quero fazer. Lá você tem que fazer. Você sofreu preconceito por ser brasileiro? Eu sofri preconceito
no começo por falar hebraico um pouco torto, mas foi coisa de um mês, meu hebraico melhorou. Nunca tive preconceito nem por ser brasileiro, nem por ser de fora, o pessoal me respeitava muito. E aí, desse cargo, eu falei, putz, eu gosto disso. E quando eu saí do exército, na verdade eu saí do exército não porque eu decidi sair, infelizmente no meu último ano lá eu descobri que minha mãe ela tinha tido um problema de saúde muito sério, que ela tinha risco de câncer. Isso mexeu com a minha cabeça. E foi a primeira vez assim que eu não consegui mais focar nas coisas lá no dia a dia. E conversando com o meu comandante, eu tomei a decisão, olha, eu não consigo mais mentalmente estar aqui, eu preciso voltar para o Brasil, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso estar perto da minha família. E foi assim que eu terminei meu serviço. Voltei para o Brasil, fiquei aqui um mês, e aí eu finalizei a faculdade, eu tinha começado a faculdade da FGV, que eu saí no meio para ir para Israel. Eu acabei a faculdade em Finanças e Ciência da Computação, e aí olha que louco, quando eu fui para Israel, falaram, tinha gente do Brasil que me falou, você é louco? Olha o que você está fazendo, nunca ninguém vai te contratar aqui. Quem que vai contratar um cara que saiu da faculdade aqui, foi servir o exército lá? Ninguém. E meu primeiro emprego foi nos maiores fundos de investimento no mercado financeiro aqui no Brasil, que compra e vende empresas de todo o Brasil. E o resto é história. Depois eu fiz outras coisas no mercado financeiro e eu fui entendendo que as coisas que eu aprendi lá, sem querer, sem eu planejar, esse não foi meu plano. Que quando eu fui começar a analisar a empresa para melhorar time, melhorar processo, aumentar a margem, para de fato melhorar as empresas, muita coisa que eu aprendi lá sem querer aplicava aqui e dava muito certo. E aí esse acabou sendo o meu rumo aqui de toda a minha trajetória profissional depois. Ariel, você deixou o mercado financeiro no Brasil, olha, a faculdade, né, que no Brasil começou do zero em Israel. Esse tipo de mentalidade, que tipo de mentalidade, na verdade, foi necessária para enfrentar isso? O que, que o empreendedor brasileiro pode aprender com esse tipo de coragem? Olha, eu não vou falar que eu tive coragem, porque na época eu não achei que eu tive coragem. Eu acho que eu tinha um desconforto muito grande. Eu porque queria chegar a um novo nível da minha vida. E eu senti que chegar nesse novo nível da minha vida eu precisava mudar de região, mudar de emprego como se fosse, mudar de ambiente. Eu acho que a vida é muito curta, se você erra, é só não morrer, é só não se machucar, é só não se trupiar. Mas assim, se tem uma coisa que você vê propósito, que você vê chance que vai te levar para um próximo nível, vai, pula, toma chance. Se não der certo, tudo bem, você volta atrás, você tenta de novo. Eu acho que o maior perigo é jogar na segurança. No final não tem segurança. Quem tenta ir pro caminho mais seguro, na verdade, está indo pro caminho menos seguro. Acho que se você tentar, uma hora dá certo e quem tenta, mesmo que erra, vai chegar lá. Eu acho que essa é a maior mensagem que eu tenho. Essa sensação de segurança, ela é uma falsa sensação, falsa, né? é Não falsa. existe nada 100% seguro. Exato. Por exemplo, eu não quero entrar aqui no mundo de falar coisas técnicas de investimento, mas, por exemplo, muitas pessoas... vamos falar, qual que é o investimento mais seguro hoje? Talvez, o que? Poupança? O que é? Comprar um título público? O que é? Cada pessoa vai julgar. Mas, na verdade, se a gente olha, essas são as coisas menos seguras que tem. O que é? Qual que é a coisa mais segura aqui? Previdência, FGTS? O que é a coisa mais segura? Se você olhar, no longo prazo, essas são as coisas menos seguras que tem. Então, é muito contraditório, né? A vida é feita de paradoxo. As coisas que a gente acha que é mais segura, ao passar dos anos, elas se tornam os maiores riscos pra gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e sempre escolher o caminho com maior impacto, com maior proposta, com maior potencial. Esse vai ser o caminho mais seguro. Vai ser mais difícil, mas vai ser o mais seguro para você, que vai dar a maior tranquilidade para sua família, a maior possibilidade de ganho, a maior possibilidade de renda. E o caminho mais seguro que você ouve a maioria das pessoas falando, provavelmente é o caminho que vai te dar mais problema lá na frente. E aproveitando que você está falando sobre isso, qual é o erro mais comum que você vê em líderes que tentam aplicar metas ousadas sem preparo interno? Precisa de um mínimo de preparo? Como evitar isso? Não dá para começar pronto. Ontem alguém me fez uma pergunta, como que eu posso chegar lá? Então, primeiro, você precisa ter uma meta ambiciosa. Ambição é bom. Você que trabalha no agronegócio, você que tem uma indústria, você que vende serviço, se você quer, por exemplo, aumentar a sua receita em 1 milhão,
quantos milhões seja, ter uma meta, você quer ser líder do seu mercado, top 5, top 1, você tem que ter uma meta ambiciosa. Você só consegue atrair boas pessoas se você tem uma meta ambiciosa. Quem quer trabalhar para uma empresa, para alguém que não tem perspectiva? Que sabe que vai dar o sangue aqui, mas daqui a um ano não vai mudar muita coisa. Então você tem que ter uma meta ambiciosa. E não precisa saber tudo para começar, beleza. Quando você tem uma meta ambiciosa, você começa a atrair gente boa. Gente boa que quer começar a vir trabalhar com você, você atrai, seja consultores, pessoas começam a te olhar, olha o que ele está fazendo. E aí você não precisa saber tudo, você só precisa trazer para perto de você as pessoas que sabem o que você precisa saber. Forma esses times, delega para elas, cria um processo, cria um esquema de remuneração que você ganhando, elas ganham também, e trabalha junto com as pessoas. Você não precisa saber tudo, ninguém é Deus. Não precisa saber tudo antes de começar. Tem um plano, testa para ver se tem demanda esse plano, se as pessoas querem esse produto ou serviço que você tem para oferecer. Testa se as pessoas querem pagar por isso. Tem margem. Coloca uma meta ambiciosa. Fala para o máximo de pessoas isso. Não esconda, não tenha medo dos seus concorrentes. Não tenha medo que as pessoas vão roubar esse sonho seu. Vai lá, trai pessoas boas. Cria processos para remunerar bem essas pessoas. Seja humilde e toca o pau. Você fala sobre cultura de alta performance. Isso na prática é cobrar mais da equipe ou vai além? Não. Na verdade, você dá um objetivo alto, que todo mundo entenda, e abraçar e apoiar todo mundo para chegar lá. Isso é alta performance. Alta performance, na verdade, é deixar a pessoa revelar, não você, é a pessoa revelar o que ela tem de melhor. Então, no final das contas, cultura de alta performance é você dar o ambiente para a pessoa aprender todo dia alguma coisa, para a pessoa mostrar o trabalho dela, para a pessoa testar e não dar certo. No final das contas, eu sempre falo, você criou um plano, eu quero aumentar a receita do meu produto ou serviço em 50% até o ano que vem, em R$1 milhão. Beleza, lindo plano, vamos fazer, show. Agora, é igual a gente tinha um objetivo a gente precisava chegar naquele vilarejo. A gente precisava cruzar essa montanha. A gente precisa chegar lá. Mas aí a gente vai pela esquerda. Não deu certo. Ah, então vamos pela direita. Não deu certo. Ah, então vamos atravessar esse rio. Não deu certo. Ah, vamos por essa ponte. Ah, agora deu certo. Você vai testando os caminhos, mas tem que ser o mesmo objetivo ambicioso. Não dá pra mudar o objetivo todo dia. O objetivo você define e aconteça o que acontecer, você mantém o objetivo. Agora o caminho pra estar lá, você faz o seu time testar caminhos diferentes, todo dia, sem culpar pelo erro. Você quer que eles errem o mais rápido possível. Você quer. Tem jeito de errar. Depois a gente pode falar sobre isso. Tem jeito de errar que são ruins, tem jeito de errar que são bons. Mas desde que você erre, que aprende e não repete e não cause um dano de relações públicas para a empresa, toca o pau. Quais são os jeitos de errar bons e ruins? Já vou aproveitar e perguntar agora, né? Olha, o jeito bom de errar... Na verdade, eu falo o jeito ruim de errar. O jeito ruim de errar é um jeito que, por exemplo, tem danos que não são reversíveis. Por exemplo, depende de que área você está. Se você está no... vou dar um exemplo do financeiro e vou dar um exemplo do marketing e comunicação, que é o que a gente está fazendo aqui hoje na rádio, né? Se você erra de um jeito ruim, é um erro que ele não é reversível. Por exemplo, deixa eu testar aqui, deixa eu crescer meu negócio, deixa eu pegar aqui uma dívida com esse banco e deixa eu acelerar aqui minhas vendas. E se der certo, tudo bem, eu me viro. Não. Porque se você errar aqui, você vai ter uma dívida que você vai começar a se enrolar, que você não vai conseguir repagar ela. O erro bom, por exemplo, é o erro que ele é reversível. Deixa eu testar esse tipo de mensagem. Deixa eu testar esse tipo de anúncio. Deixa eu testar esse tipo de parceria com o meu parceiro. Deixa eu fazer essa oferta aqui para a rede pública. Ah, não deu certo? Tá bom. Parei, descontinuou a gente. Parei, tá? Não vou mais fazer isso. Agora, semana que vem eu testo outro e outro. E o erro bom é o erro que o pessoal fez, entendeu que não deu tanto resultado, parou, aprendeu porque não deu certo, falou, pessoal, essa próxima semana, olha o que a gente fez semana passada, não deu certo por causa, estava desalinhado com o nosso propósito, a margem estava ruim, a gente não tinha um plano de contingência, beleza, agora vamos tentar essa semana essas hipóteses e não vamos repetir o que aconteceu semana passada. Eu acho que negócios, se você tem uma cabeça de método científico,
que é muito assim, é testar. É igual cientista tentando achar a cura lá pro câncer. Eles ficam testando, testando, testando. Se você testar as coisas e não repetir o que não deu certo, eu garanto para você, muito rápido você vai chegar numa boa solução, que você vai conseguir replicar para suas unidades de negócio, vão te dar margem e vão te levar para o seu objetivo. Isso é muito interessante, essa ideia de não mudar o objetivo e sim as formas de chegar até lá, né? Você trabalha com a ideia também de mentalidade antifrágil. Explica pra gente como que um líder pode desenvolver isso em si mesmo e também na sua equipe. No final das contas, ser antifrágil é sobre ser resiliente, e o único jeito que eu conheço em ser verdadeiramente resiliente é você estar alinhado com o seu propósito. Vamos pegar, por exemplo, quem que a gente se inspira na história? Quem? Jesus? Tiradentes? Moisés? Quem são as figuras que inspiram você? Pedro Álvares Cabral? As pessoas que a gente fala sobre eles durante anos, né, milênios. Quem são essas pessoas? As pessoas que tiveram um sonho, uma ambição bizarra, muito diferente das pessoas na sua época, que falavam as coisas sem medo. Quanta porrada na cabeça Jesus recebeu? Tiradentes recebeu, Moisés recebeu, Pedro Álvares Cabral recebeu, e outras figuras ilustres, cada um tem a sua. Quantos nãos eles receberam, quantos caminhos diferentes eles testaram, mas eles mudaram objetivos? Não, Pedro Álvares Cabral queria lá cruzar o oceano. Jesus queria mudar a vida das pessoas do mundo, queria passar sua mensagem. Moisés queria tirar o povo do Egito. Tiradentes queria diminuir os impostos que foram colocados. Esse é um tema muito importante hoje. Então, ser antifrágil, ter essa resiliência, é você ter absoluta certeza que esse é o seu propósito, ele faz sentido, ele está alinhado com a sua verdade e aconteça o que acontecer, você vai chegar lá através de uma influência positiva na vida das pessoas, porque, Suelen, não é sobre você, é sobre os outros. Eu acredito que a empresa tem que fazer dinheiro para acionista sim, mas, se você está melhorando a vida do seu cliente com o seu produto e seu serviço, está melhorando a vida dos seus funcionários, através de uma remuneração digna, e eles estão aprendendo e elevando o nível de vida deles, você já ganhou. Você já ganhou, certeza a sua empresa vai ser um sucesso. Então, se você tem uma ambição grande, e você está fazendo bem tanto para as pessoas que estão dentro trabalhando com você e fora, é isso, não tem onda que te chacoalhe, pode vir governo, pode vir imposto, pode vir pandemia, você vai continuar firme lá, tenho certeza. E por falar em continuar firme, Ariel, como a sua experiência lá em Israel, como você pode trazer isso, como você traz isso, né, para os líderes desenvolverem essa capacidade de tomar decisões sob pressão, sem congelar e sem agir no impulso? Todo mundo congela, todo mundo age no impulso, ninguém chega lá, mas a minha dica é pratique. Pratica, se coloque em mais situações que você chama a responsa pra você. No futebol, quando a gente joga futebol, né, eu gosto de jogar futebol, ou você pode estar lá, tipo, meio que quando alguém tá com a bola no pé, se você não deixa ele me ver que eu tô livre, ou você é a pessoa que levanta a mão, ó, joga pra mim, passa a bola pra mim, eu vou tentar fazer o gol. Putz, olha, toda a arquibancada tá me olhando, todo o time tá me olhando. E se eu chutar errado? E se eu jogar a bola pro escanteio? E se a bola bater na trave? Putz, as pessoas vão ficar chateadas comigo. Putz, pode ser que eu erre, mas mais vezes você chamar a responsa pra você e falar, ó, manda a bola pra mim, eu me viro, eu vou tentar o meu melhor. É assim, o Neymar não ficou do jeito que o Neymar é da noite pro dia. Ele deve ter feito isso milhares de vezes. Ronaldinho Gaúcho, Pelé, chamou a responsa, né? É que a gente não tem muito vídeo da infância dessas pessoas, do começo da trajetória. Deve ter errado bola pra caramba. O Michael Jordan tem uma frase que eu não me lembro exatamente qual é, mas ele fala sobre isso. Ele fala, todo mundo vê as cestas que eu fiz, mas eu, assim, errei muito mais óbvio. do que eu acertei. Óbvio. Aqui eu não quero falar como se eu fosse um gênio da verdade. Pessoal, quantas decisões vocês acham que eu não errei? Demais. Que eu chegou a pressão e eu não tomei a decisão certa, não consegui pensar direito. Mas eu fui colocado em um ambiente que todo santo dia eu precisava tomar algumas decisões
sob pressão? Fui treinando, praticando. Eu não sou melhor que ninguém que está me ouvindo aqui. Tem gente com certeza que está me ouvindo, é muito melhor que eu. Eu só fui colocado em ambientes que eu tinha uma rotina de ser forçado, mesmo contra a minha vontade, mesmo de dias que eu estava de saco cheio, eu queria ir para casa, eu queria dormir, estava cansado. Falava, não, você vai ficar aí, você vai fazer isso, você vai tomar essa decisão, você tem pouco tempo. Então é prática. Não tem fórmula mágica. É tipo assim, você tem um objetivo de negócio? Quer crescer seu negócio? Vai lá, toma a decisão com as melhores informações que você tem no momento. Você tem acesso à internet, você tem acesso a parceiros, você tem acesso a alguns conselheiros, você tem acesso a algumas pessoas de dentro do mercado, de dentro do governo. Fala com as pessoas rapidamente, pega a melhor informação que tem à sua disposição. Senta sozinho 10 minutos, se você conseguir, respira, e depois de 10 minutos levanta da cadeira e toma a decisão e não volta atrás. Esse é o jeito de tomar as melhores decisões que eu conheço. Eu ia te perguntar agora, mas acho que essa sua resposta já respondeu, que muita gente que nos ouve aqui agora lidera pequenos times ou é dono de pequenos negócios locais. Então dá para aplicar suas estratégias mesmo em negócios pequenos, mesmo com equipes enxutas. Quem aí vende comida na rua, desde quem vende pipoca, quem vende frutas, legumes, quem vende itens de decoração. Mesmo autônomos, né? Com certeza. Essas pessoas, que são a maioria dos empreendedores no Brasil, lida com o cliente na veia e tem que ficar negociando no WhatsApp ou pessoalmente o preço. A pessoa fala, tá caro, mas ali no concorrente eu consigo melhor. Qual desconto você consegue fazer para mim? E se eu levar 3, eu posso pagar 2? E se eu te pagar amanhã e você me dá crédito para o mês seguinte? E o imposto que você tem que pagar dessas coisas e as mercadorias que você tem que comprar com o seu fornecedor, pedir prazo para eles. Você tá levando coice todo dia, né? No final das contas, essas pessoas, eu respeito pra caramba e adoro esses empreendedores. Assim, hoje você é autônomo, hoje é pequeno, tudo bem. Você tá levando coice, você tá tentando melhorar, você tá tentando gerar mais receita, tudo bem. Mas só porque hoje você é pequeno, não quer dizer que você precisa ter uma cabeça pequena. Você pode ter uma receita de MEI hoje, ou uma receita de uma empresa que está no Simples hoje. Show de bola, show de bola. Parabéns. Olha, fale sua verdade, saiba dizer não. Não é toda venda que é boa. Não é todo negócio que é bom. Se não te dá margem, se vai te prejudicar, não faz, tá? Eu acho que acredita muito que as coisas vão vir para você. E no final das contas, pessoal, seja alinhado com o seu propósito. Então, como você tomar decisões melhores? Se alguma coisa... você tem que ter regras muito claras. Essa é a melhor venda que eu posso fazer, por exemplo. Esse é o melhor preço que eu posso dar. Esse é o maior desconto que eu posso dar. Essas são minhas condições de pagamento. Essas são minhas condições de prazo. Essas são minhas condições. E não sai disso, pessoal. Mas Ariel, eu preciso crescer, eu preciso vender. Beleza. Saiba o seu campo de segurança e não sai dele, tá? Então, outra coisa você falou de pequenas empresas, pode ser que a empresa fatura pouco hoje, pode ser, assim, o que é pouco? R$1.000 por mês, R$5.000 por mês, R$10.000 por mês, R$100.000 por mês, R$1.000.000 por mês. Vai depender aí de cada um que considera pouco ou muito. Mas não tem uma cabeça, só porque hoje você acha que você é pequeno, não quer dizer que você pode ter uma cabeça pequena, você pode ter uma cabeça gigante. Você acha que... Eu não quero citar nomes de empreendedores aqui, mas... A maioria começou pequeno. Pô, olha a história, um cara que eu gosto, olha o Luciano Hang da Ravan, ele começou montando uma lojica de nada. E ele ia fazendo tudo na loja. Hoje ele tem loja no Brasil inteiro. Esse cara começou pequeno, ele começou sem nada, ele começou numa coisa que não é sexy, sim. Mas a cabeça dele, a mentalidade dele era pequena... Isso é que faz toda a diferença. Não importa se você herdou alguma coisa dos seus pais ou não, se começou um negócio do zero ou não. É só não ter cabeça pequena que você não vai ficar pequeno. Ariel, muito obrigada por essa conversa. Foi um privilégio você compartilhar esse olhar diferenciado sobre liderança, com base em experiências tão diferentes, reais, intensas, que nos desafiam, inclusive, a pensar diferentes. Para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho ou acompanhar, cadê o Jonathan Alves aqui? Deu uma fugida do estúdio. Ô, Jonathan, coloca pra gente, por gentileza, aqui o Instagram do Ariel. É o Aribafog. Isso. O Fog é F-O-G. Aribafog.
Ariba Fog. Você pode encontrar, saber mais sobre o trabalho do Ariel, os posts dele. Tem bastante informação ali no seu Instagram também, né? Eu tento compartilhar coisas que eu aprendi em pílulas pequenas para as pessoas, sem querer nada em troca, para as pessoas realmente melhorarem as vidas delas baseado nas coisas que eu vi. E se alguém aí conseguir ganhar mais dinheiro, ter menos preocupação, ter um relacionamento melhor com seus sócios, ter mais paz de espírito, um propósito melhor a partir de alguma coisa que eu falei e escrevi, eu vou ficar muito feliz. Ariel, mais uma vez, muito obrigada. Sucesso para você, que você volte aqui para a região mais vezes. Obrigado, sucesso aqui a toda a rádio, parabéns pelo programa e até breve todo mundo. Agora são 9h.